Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia. Hoje é o dia de número 268. Começamos a meditar o profeta Daniel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para começarmos a meditação do profeta Daniel. Hoje é o dia de número 268. Com a graça de Deus, estamos caminhando para o encerramento do Antigo Testamento. Temos o profeta Daniel em 3 dias e depois teremos o livro de sabedoria. Muitos vão questionar, possivelmente do jeito que aconteceu ontem, por que Baruque e Daniel no final? Baruque poderia ser meditado depois de Jeremias, mas eu acredito, também baseado na estrutura apresentada pelo padre Jonas Abib, Monsenhor Jonas Abib, já falecido há alguns anos, na Bíblia no meu dia a dia, que eu fiz no ano de 2005. Ele coloca tanto Baruque quanto Daniel ali no finalzinho do Antigo Testamento. E hoje eu consigo entender um pouco a razão para isso. É para nós recordarmos aquilo que foi a história da salvação, a história principalmente ali do Antigo Testamento. Então, tanto Baruque quanto Daniel vão nos ajudar a recordar, a compreender de uma forma mais profunda aquilo que foi o período do exílio da Babilônia. Então a razão é essa. Poderíamos pegar os livros sapienciais e terminarmos ali o Antigo Testamento com os livros sapienciais. Nós recordamos que a Bíblia ali no Antigo Testamento ela é dividida em 4 partes. Nós temos primeiro o Pentateuco, nós temos os livros históricos e aí depois nós temos os livros sapienciais e por fim nós temos os livros proféticos. Como que nós fizemos? Nós fizemos um pouquinho diferente. Nós fizemos o Pentateuco como deve ser feito, fizemos os livros históricos como estão aqui na Bíblia, porém nós acreditamos, o padre acredita que depois dos livros históricos seria melhor nós vemos os profetas, porque os profetas eles explicam a história de Israel de uma maneira a partir de uma lente um pouco diferente, da lente real e a partir de uma visão um pouco mais espiritual, porque a história tem só aquilo que foi a vida dos reis, tantos erros, tantos crimes, corrupção da monarquia, mas depois que você termina a história, é muito interessante nós lermos os profetas, porque os profetas estão inseridos na história, eles contam mais um pouco do que foi o período histórico e eles apresentam uma outra perspectiva, aquilo que foi bom na história, aquilo que realmente iluminou a história do Antigo Testamento. E aí nós deixamos por fim aquilo que nós chamamos, aqueles que são os livros sapienciais. Foi isso que nós fizemos. Então era para nós terminarmos com os livros sapienciais. Nós colocamos Baruque e Daniel para que nós pudéssemos recordar aquilo que foi a história de Israel. Se o padre for fazer, se nós formos meditar novamente a Bíblia, no futuro talvez tenha alguns ajustes, algumas pequenas mudanças, mas você pode estar seguro, o senhor e a senhora podemos estar seguros. O caminho que nós estamos fazendo não é um caminho exatamente como está sendo apresentado na Bíblia, mas é algo que tem fundamento, algo que seguramente vai nos ajudar a compreendermos de uma forma clara e sequencial a história da salvação. Vamos rezar, se Deus quiser no ano que vem nós vamos poder aprofundar um pouco mais a Sagrada Escritura. Dizendo isso, para recordar que nós temos aqui a história da salvação, o padre viu ontem, nós temos os patriarcas, nós temos o período do Egito, depois nós temos o período dos juízes, a monarquia, e aí depois nós temos a Síria destruindo os reinos do norte, depois nós temos a Babilônia destruindo, na verdade a Síria destruindo as tribos do norte, e aí depois nós temos
a Babilônia, conquistando aquilo que eram as tribos do sul, que tinha como capital Jerusalém. E aí começa o período do exílio. Parte da população, talvez não a maioria, mas pessoas intelectualmente mais dotadas, profissionais de mais qualidade, essas pessoas foram levadas para o exílio. E lá no exílio nós tivemos um período de grande sofrimento. Foi no exílio que aparece o livro, ou pelo menos do exílio que é contado a história que nós encontramos no livro, tanto de Baruque quanto de Daniel. Então, quando nós ouvimos falar de Daniel, nós vamos ver Daniel dialogando, ele de uma forma muito próxima com o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor era o rei da Babilônia no período do exílio. Esse livro ele pode ser dividido basicamente em duas partes diferentes. Do capítulo 1 a 6, nós temos Daniel e os seus 3 companheiros na fornalha, discutindo com o rei, na Babilônia. Então nós temos aqui uma parte que é mais gostosa de ler, uma parte que é mais histórica, o período de Daniel com seus 3 companheiros, Sidraque, Misaque e Abdênago, eles mais próximos do rei, dialogando com o rei, eles com poder no reinado. Aqui é uma história que ela é muito atraente, muito gostosa de ler, do capítulo 1 ao capítulo 6. Depois do capítulo 7 até o capítulo 12, nós temos as visões de Daniel. Aqui é um livro que nós podemos chamar de apocalíptico. Por quê? Daniel ele tem várias visões sobre aquilo que será o futuro, aquilo que será Israel. É uma parte um pouco mais densa de ser lida. Então deixa eu falar mais um pouquinho aqui nessa introdução. Quando eu fui dividir esses estudos, esta meditação para esses dias, eu pensei assim: se nós fizermos do 1 a 6, depois do 7 a 12, fica muito longo. Então, como dividir? Se nós pegarmos do 1 a 6, dividirmos em 2 partes, depois do 7 a 12 ficará muito longo. Se pegarmos do 1 a 6 como um dia só, e depois do 7 a 12, dividir em 2 partes, a primeira parte fica muito longa. Então, como que nós fizemos? Nós dividimos em 3 partes. O segundo dia, que é amanhã, vai pegar algumas visões apocalípticas, e aí o terceiro dia, que é o último, vai pegar outras visões apocalípticas. Para muitos isso não era nem necessário ser apresentado, mas é para justificar, para que vocês entendam como que é um pouco a lógica do nosso estudo. Por que eu digo isso também? Por respeito a vocês que estão acompanhando e levando tão a sério. Como que é bom ver católicos querendo conhecer a Bíblia. Vocês continuem rezando, continuem pedindo para Deus essa graça de nós, católicos, conhecermos e amarmos a Sagrada Escritura. Nesse livro de Daniel, nós vamos encontrar ele no começo, tanto Daniel quanto seus companheiros, na corte, como o padre disse, na corte de Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia no período aqui do exílio. Nós vamos ter algumas visões apocalípticas, mas os temas principais é a fé, a resistência diante da perseguição e a soberania de Deus diante do rei, do imperador e diante de tudo que existe na terra. Então, eu vejo aqui esses 3 assuntos como muito importantes, centrais aqui nesse livro: a fé, a resistência diante da perseguição e a soberania divina diante de tudo aquilo que existe. Dito isso, primeiro capítulo de Daniel, aqueles que têm a sua Bíblia. O terceiro capítulo eu penso que é o mais bonito, é o mais agradável, mas vamos meditar brevemente aqui do capítulo 1 a 4 no dia de hoje. O padre disse que poderia ser do 1 a 6, mas ficaria muito longo. Então vamos pegar aqui do capítulo 1 a 4. Comecinho do capítulo 1, vai mostrar para nós, eu dividir esse capítulo 1 em 2 partes. Primeira parte nós poderíamos chamar de cativeiro e educação. Daniel e seus amigos, Sidraque, Misaque e Abdênago, são levados para a Babilônia após a conquista de Jerusalém. Então Jerusalém é conquistada, Israel é conquistado, e aí Daniel e esses 3 amigos eles são levados para a Babilônia. E lá eles são escolhidos para serem treinados na corte do rei Nabucodonosor. Entre todas as pessoas, alguns foram escolhidos para trabalharem, estarem diretamente na corte e um pouco mais próximos do rei. E é lá que começa a surgir e desenrolar a história. É lá que Daniel ele decide não se contaminar com aquilo que era a comida normal e ordinária do povo, e aí ele faz um pedido para aquele que estava mais próximo dele, daquele que era responsável por ele e pelos seus companheiros, que eles pudessem, durante um período, se alimentar apenas de vegetal e de água. Aqui
Daniel, se alguém quer ser mais preciso, no versículo 12, ele diz 10 dias. Então ele disse assim, durante 10 dias eu quero me alimentar de vegetais e apenas beber água, coisas que são mais saudáveis. E depois nós vamos ver quem vai estar mais saudável, se somos nós quatro, com esses alimentos mais simples e com o poder de Deus, ou se são aquelas outras pessoas que têm aqueles alimentos do rei e as outras pessoas que vivem como a maioria das pessoas ali na corte. Então esse foi um desafio lançado por Daniel, e aí depois de um período, a resposta, a conclusão é muito clara, depois de um período Daniel e os seus companheiros, eles são mais saudáveis do que os outros. Então aqui nós já encontramos o primeiro sinal que Deus de Israel, que Javé, que o único e verdadeiro Deus, ele age na história e ele é mais poderoso do que qualquer tipo de adoração, qualquer tipo de sentimento e qualquer tipo de ação humana. Irmãos e irmãs, capítulo 2. Capítulo 2 continua a história, aqui é um sonho da Nabucodonosor. Ele teve um sonho e aí ele ficou encabulado, ficou assustado com aquele sonho e ninguém conseguia explicar aquele sonho, ninguém conseguia interpretar aquele sonho. E aí ele perguntou para várias pessoas, mas Daniel, com a ajuda de Deus, o profeta Daniel, com a ajuda de Deus, ele revela e dá a interpretação do seu sonho. Ele diz que haveria uma grande estátua representando vários reinos. E aí acontece a explicação do sonho, e eu destacaria, poderíamos ler até o capítulo 1 alguns versículos, nesse capítulo 2 eu destacaria alguns versículos, já que a história ali no versículo 11 diz assim: o problema que o rei propôs é difícil e ninguém pode resolvê-lo diante do rei, senão os deuses, cuja morada não se encontra entre os seres de carne. Aí versículo 12. A essas palavras, encolerizou-se o rei furiosamente e mandou trucidar todos os sábios da Babilônia, promulgando o decreto de execução dos sábios. Procuraram também Daniel e os seus companheiros a fim de executá-los. Então disseram, olha, ninguém consegue saber o seu sonho, ninguém consegue descobrir, porque pessoas de carne e osso, pessoas humanas aqui, ninguém vai ser capaz de descobrir. E aí aparece Daniel lá no capítulo 2, no versículo 4, que ele começa a desvendar o sonho. Mas antes de desvendar o sonho, ele faz um grande louvor a Deus. E esse louvor, ele está ali entre os versículos 20 e o versículo 23. Aqui um belíssimo louvor, eu coloquei bom, grifei aqui na minha Bíblia, fiz como se fosse um colchete, assim, entre esses versículos. E aí vai aparecer também no capítulo 2, aqui dei um pouco de risada, a Daniel ali na Babilônia, ele precisava ter um nome que era popular da Babilônia, um nome que era popular do Império da Babilônia. E aí colocaram o nome dele de Baltazar. Então ele era Daniel para os judeus, mas ali dentro ele era Baltazar. Igual eu, tem algumas pessoas que me acompanham aí aqui de Macau. Quando eu cheguei na China, eu me recordo, eu cheguei em Macau, fui para Hong Kong estudar cantonesa, minha professora ela falou assim, não, seu nome não é mais Daniel, você vai receber um nome chinês. Aí ela colocou Tsai. Tsai significa como se fosse graveto. Então meu nome chinês é Tsai Houdong. Se for falar padre, é Tsai Houdong Sanfo. Então vocês tentam repetir aí várias vezes, Tsai Houdong Sanfo. Tentam repetir várias vezes, quando vocês me encontrarem, vocês podem dizer. Então, muitas vezes aqui andando nas ruas, vão dizer Tsai Sanfo, Nei Homa, Nei Sekjofan Mea, Iga Yalmo Sigan, Kengaya. Então as pessoas começam a conversar, então esse é o meu nome aqui na China. Aí me recordo, minha mãe, claro que ela respeita a cultura, mas uma vez falou assim, mãe, a senhora vai ter que entender, antes eu era Daniel, agora meu nome é Tsai Sanfo. Ela falou assim, eu sou sua mãe, eu coloquei seu nome e não tem nada desse nome não, você pode ter esse nome lá na China, mas aqui na minha casa quem manda sou eu, seu nome é Daniel e não vai mudar seu nome. Então eu fiquei pensando assim, como que é a vida? Daniel já teve o nome mudado desde lá da Babilônia. Como que eu não vou querer ter o nome mudado aqui? Veja, o profeta Daniel teve o nome mudado lá no exílio da Babilônia. Ele entrou na corte. O nome dele passou de Daniel para Baltazar. Eu saí daqui, quando eu fui para os Estados Unidos, eu falava, Daniel. Não, você não é Daniel, você é Daniel. Oh, muito bom. Então, primeiro era Daniel, depois era Daniel.
Aí eu lembro que eu fui para as Filipinas, e lá nas Filipinas nós começamos a ter algumas aulas de mandarim, que lá que começamos a formar essa missão aqui. Aí lá nas Filipinas tinha uma irmã, que era professora de mandarim, ela falou assim, já sei o seu nome vai ser He-en-de. He-en-de, era mais ou menos isso em mandarim. Pode ser que a pronúncia esteja estranha. Eu falei assim, eu era Daniel He-en-de. Aí eu fui para Hong Kong, ela falou, não, seu nome não é Daniel, seu nome é Tsai Ho-dong. Eu falei, meu Deus, Daniel He-en-de Tsai Ho-dong. Aí fui falar com a minha mãe, ela falou, nada disso, eu sou sua mãe, seu nome é Daniel, seu nome é Padre Daniel. Então, olha, eu lembrando aqui o meu amigo, que tem o mesmo nome que eu, Daniel, já mudaram o nome dele tantas vezes, e eu não falo, claro, falo isso com brincadeira, mas os chineses, eles colocam um nome, eu respeito o meu nome, tenho carinho por ele, não tem problema nenhum, mas aconteceu algo parecido com Daniel. Ele chegou na corte e colocaram ele com o nome de Baltazar. Essa mudança do nome aparece ali no versículo 26. Com todo respeito, se tem alguém que nos acompanha que tem o nome de Baltazar, com todo respeito, mas eu prefiro ser chamado e continuar com o nome de Daniel. Talvez alguém vai falar assim, não, eu prefiro ser Baltazar, não quero ser Daniel. Não tem problema nenhum. Entre Baltazar e Daniel, com todo respeito, a quem é Baltazar eu prefiro continuar sendo Daniel. Para que isso? Para a gente divertir um pouco e também para ajudar na memorização daquilo que é o texto do profeta Daniel. Então ele chega na corte, ele revela o sonho do rei, e aí o padre vai ser breve. Depois que ele revela o sonho do rei, ele começa a ter uma posição mais importante, ele começa a ter um destaque maior, tendo uma posição, tendo um destaque. Daniel, ele indica os seus 3 amigos para terem uma função especial lá na corte. Os 3 amigos recebem esta função especial. E aí, ali nós chegamos, o rei chega a venerar, e Daniel está ali no capítulo 2, versículo 46 e seguintes. Porém, no capítulo 3, o padre repete, porque se nós pudéssemos, se Deus quiser, nós vamos ter um momento aí para nós fazermos um aprofundamento. Um aprofundamento, se Deus quiser, o ano que vem. Aí nós fazemos um estudo com lives e vocês vão receber no e-mail a vontade do padre fazer alguns cursos bíblicos sem custo nenhum, Nós estamos vendo onde que é possível essa plataforma. Então você faz a inscrição, participa dos cursos, aí nós conseguimos aprofundar mais. Por quê? Porque 4 capítulos em 15, 20 minutos é impossível. O padre precisa ser um motivador e não um professor, porque nós não temos tempo para isso. Então muitas vezes eu digo que vou passar rápido. Capítulo 3, nós vemos o rei Nabucodonosor, ele criando uma estátua de ouro, e todos deveriam adorar aquela estátua de ouro. Mas Daniel e os 3 amigos, eles não aceitam, eles não adoram, então eles são levados para a fornalha de fogo. E lá na fornalha de fogo, mesmo que os leões são lançados, mesmo que eles passam por muitas dificuldades, eles não temem e eles não morrem. Depois vocês podem ver versículo do 17... até o versículo 19. Belíssimo, belíssimo texto, dizendo sobre isso. E aqui não é Daniel, mas os 3 amigos ali na fornalha. E ali começa um grande louvor, o cântico de Azarias na fornalha. Belíssimo, do capítulo 3, versículo 24, e aí vocês vão continuando, aí a partir do versículo 21, a partir do versículo 51, o cântico dos 3 jovens, que vai até o capítulo 3, o versículo 90. Belíssimo texto que vale muito a pena de ser lido. E aí tem o reconhecimento do rei, que vai até a fornalha e vê a grandiosidade desses 3 por fidelidade ao rei. Os 3 são tirados ali próximos da fornalha, não sofrem nada, e aí depois aqueles que estavam mexendo com fogo, eles são totalmente destruídos. Aqui é um sinal da grandiosidade de Deus. Coloquei aqui na minha Bíblia, vamos ver se dá para ver, versículo 29, coloquei aqui um bom, estamos no capítulo 3, por quê? Porque aqui vai aparecer até o rei reconhecendo Javé como Deus superior, como grande e único Deus do universo. Aqui é como se fosse uma conversão de Nabucodonosor. E depois nós vamos ver que Nabucodonosor ele sofreu muito, aqui no capítulo 4 já, ele sofreu muito, ele teve um fim muito triste. Daniel ele teve um sonho, padre já antecipa e vamos adiantando. Daniel ele teve um sonho,
Na verdade, o rei teve um sonho, ninguém interpretava, e vem Daniel e interpreta. Fala que o rei viveria como se fosse um animal. Ele seria levado para lugares mais distantes, e lá ele teria alimentos simples, e ele iria sofrer muito. E depois foi exatamente isso que o rei passou. E aí a profecia, quando ela foi cumprida, o rei ele sofre uma grande humilhação, e a glória de Deus ela se revela. Para quê? Padre, por que essa humilhação do rei? Isso daqui ajudou na conversão dele. Existem indícios aqui da conversão de Nabucodonosor. Aqueles que quiserem, eu sugiro que vocês peguem os versículos 30 ou 31, são versículos bonitos. O versículo 19 também eu grifei, um versículo muito bonito, um versículo também que merece a nossa atenção. Irmãos e irmãs, estes são os capítulos de 1 a 4 do livro de Daniel. Amanhã nós vamos fazer os capítulos 5 e 6, e aí nós continuamos mais um pouco até o capítulo 9. Para que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso mesmo sendo temáticas muito diferentes, para não ficar pesado nem o primeiro, nem o terceiro dia. Então amanhã nós vamos terminar essa parte um pouco mais histórica, e depois nós começamos com as visões de Daniel, que começa a partir do capítulo 7. Então quem vai ler o capítulo 7 é como se fosse um capítulo de transição entre a primeira e a segunda parte. Leia com calma, medite e persevere. Vamos adiante, porque Deus ele é muito bom. Este ano, com a graça dele, nós vamos ler a Bíblia toda. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Conte aí nos comentários como está sendo a sua experiência. O Padre agradece muito a sua companhia. Continue rezando conosco. Estamos agora com a novena de Santa Teresinha. Depois nós teremos Nossa Senhora Aparecida. E muito em breve o Padre terá uma grande surpresa para aqueles que nos acompanham. Uma grande surpresa de trabalho e missão nas mídias sociais. Aguarde e eu espero o apoio de vocês. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.